Olá, pessoal, tudo bem? Conforme mencionado, eu sou a Juliana, eu tenho 28 anos, trabalho na Lynx, agora estou em Co há quase 2 anos. Estou muito feliz com o convite da Sensidato, então muito obrigada. Também estou aqui no meu primeiro CS Day, então consumindo todos os conteúdos relevantes, riquíssimos aqui. Espero poder contribuir igualmente, vocês possam aproveitar de toda forma possível do nosso conteúdo, do nosso case, das nossas dicas. Espero que ajude bastante vocês, ok? Então, sem mais delongas, vou compartilhar aqui a minha apresentação. Não vou me estender falando sobre mim, mas eu gostaria de falar um pouco aqui do meu time de CS Sales, o que a gente trabalha, como a gente atua, né, estrategicamente na empresa. Inicialmente, CS Sales foi criado com a intenção de ser uma equipe de apoio também para o ECS, para o Executivo de Customer Success. Hoje é uma área mais independente, mas que continua atuando em parceria com o ECS, a fim de trazer novas receitas, né, e para melhorar a experiência, engajar o cliente, porque no final do dia, o que importa é o nosso cliente. Então, nós temos um pitch comercial, a gente faz uma pegada com vendas cross-selling, né, vendas complementares, mas também atua engajando a base dos clientes, com comunicação, com divulgação de eventos, aulões, etc., e principalmente de melhorias de rotina, atualização sobre produtos. No nosso caso, a gente atua numa vertical, que é a vertical de moda, então sempre que existe alguma atualização que corrobora com a utilização ali do dia a dia dele, que melhora a usabilidade do cliente, a gente trabalha também com a parte de comunicação e instrução, né? A parte de ensinar o cliente também. Falando rapidamente aqui sobre a empresa, sobre a companhia, a Lynx é uma empresa brasileira, especialista em tecnologia para o varejo. Tem atuação na América Latina, mas principalmente no Brasil, desde 1958. E esse ano, o CAD formalizou a compra pela Stone Pagamentos. A Stone, que é uma fintech brasileira de meios de pagamento com serviço de adquirência de multibandeiras e de máquinas de cartão. Ela só veio para agregar, assim, a gente já tinha uma grande participação no mercado varejista, mas com a Stone ganhamos ainda mais presença relevante no serviço financeiro para o varejista de todo o Brasil. Então, hoje a pauta vai ser sobre como fidelizar e engajar a sua base de clientes. A partir do momento que nós fomos comprados pela Stone e passou a ser Stone Co., uma coisa foi muito certa, que a gente já tinha a mesma pegada, com o mesmo propósito, que é o sucesso do cliente vem primeiro. E quando a gente colocou ali um bordão interno, né, juntos com um sonho ainda maior, que é satisfazer a realização ali do cliente, né? Ter certeza que o nosso produto, o nosso serviço levou o cliente a um momento de satisfação completa, dele falar, não precisei me preocupar em nenhum momento, em nenhum item, porque tudo vocês tomaram conta, tudo vocês entregaram da forma que eu esperava ou mais, né? Então, o sucesso do cliente, para nós, é uma tatuagem da empresa, assim, que todo mundo tem que ter, tem que estar com a cabeça, com o mindset tracionado para isso. E como sempre vem em primeiro lugar, qualquer coisa diferente disso, a gente sabe que vai ser mal feito. Nós estamos casados muito bem, né, com o propósito e a missão. Então, isso é muito importante. Quando a gente fala de, qual que é a forma de engajar o nosso cliente, como a gente pode fidelizar o cliente, a primeira coisa a se perguntar é entender qual que é o propósito da empresa. Porque, às vezes, você pode ir na contramão do que a empresa tem como missão, como valor, como propósito, e aí você não consegue tracionar. Geralmente, quando a gente não consegue tracionar, é porque a gente não tem não está falando na mesma língua da companhia. Então, é muito importante vocês terem isso alinhados para conseguir
seguir os próximos passos, tá? Então, assim, a nossa empresa, a gente está muito claro para todo mundo. A missão é ajudar o comerciante, o varejista, a fazer negócio no Brasil. E ele tem que ter um serviço de qualidade e um preço justo. Então, como é que a gente pode fazer isso? Atendendo os nossos clientes no mundo físico e no digital, com as melhores soluções que faça sentido para ele e que ajude não só a melhorar a eficiência operacional dele, mas também a prospectar mais clientes, que é o que ele quer, captar mais clientes, alavancar as vendas dele, principalmente no varejo brasileiro, né, onde é um mercado vermelho ali, oceano vermelho, e às vezes também é só cumprir protocolo fiscal, jurídico, a forma que a gente puder ajudar, a gente vai ajudar. Então, como a gente tem isso muito claro, a gente já sabe como tracionar. A gente, na verdade, só precisa de ferramentas, meios para isso, né? Então, primeira coisa que eu falei aqui, foco na missão. Para você conseguir fazer esse engajamento, esteja alinhado primeiro com a missão e os valores da empresa, para você ter certeza do qual que é a prioridade da companhia para você conseguir atuar. Aí, o segundo ponto, mapear a dor do cliente. Então, quando a gente vai trabalhar uma base específica, uma campanha muito específica, sazonal, que seja, a gente entende qual que é a dor do cliente naquele momento. Então, um exemplo muito prático aqui foi a LGPD. A LGPD já vinha, né, falando há algum tempo, todo mundo vinha falando há algum tempo que ia ser implantado, que ia ser obrigatório, e nesse primeiro ano não era obrigatório ainda, as pessoas estavam experimentando, se adequando, na verdade, né? Não tem opção, precisa estar de acordo com a lei. Só que em agosto desse ano, 2021, foi necessário que todos estivessem regularizados, porque assim, se algum momento a empresa, a loja que seja for denunciada e ela não estiver cumprindo com os requisitos, a multa é muito amarga, assim, né? Salgada, aliás. Então, a multa salgada, ela é um sinônimo justamente de, olha, eu te dei uma preparação, eu falei que você tem que cumprir com os prazos, com os requisitos, e você não cumpriu. Então, essa era a dor do nosso cliente. Uma das, tá? De todos os dias. Essa é uma das dores que a gente atende todo dia aqui na Links. E quando a gente entendeu que a dor do cliente era estar adequado com as normas da LGPD, nós introduzimos uma solução, um serviço dentro do que a gente já chama aqui de um ambiente, né? Mas ele, para ter todos os requisitos atendidos, ele podia contratar um módulo que já ia corresponder totalmente ao que ele precisa se adequar. Lógico que a parte jurídica, de inserir os termos, condições de uso, é todo dele. Mas a ferramenta, o como fazer, a gente consegue instruir e tem a plataforma, que é o mais difícil hoje, você ter a plataforma que você consiga gerenciar todo mundo que deu aceite sobre os próprios dados, todo mundo que pediu para não receber mais e-mail, SMS, etc. Ou seja, você tem como dar o poder para o dono do dado manipular esse dado também. E você respeitar essa privacidade dele, você tem ali como gerenciar, né, todos os aceites. Então, a gente mapeou essa dor. A gente precisou entender que o cliente tinha uma dificuldade, um varejista pequeno, um lojista pequeno, tinha uma dificuldade de como se adequar a essa nova lei. E aí, um passo muito importante também é entender a jornada do cliente, porque, às vezes, a dor é só um detalhe, mas se você sabe todos os processos que o seu cliente precisa lidar, aí você vai conseguir realmente ajudá-lo com mais eficiência, porque, às vezes, não é só um ponto, mas é todo um detalhe, né? Toda uma jornada, literalmente. Você precisa entender começo, meio e fim. Como é que esse cliente se torna cliente, que a jornada inicial, como é que esse cliente se comporta na minha base depois? Tá, ele já contratou meu produto, minha solução, e agora? O que a gente faz com ele? Como ele costuma se comportar depois que já assinou o contrato, já é da casa? Se eu não fico de olho nesse cliente, a probabilidade de eu perdê-lo no futuro é muito grande.
Então, por isso eu preciso saber como eu mantenho o meu cliente dentro de casa. Não é só ofertando, não é bombardeando coisas para o meu cliente. É entendendo justamente dores momentâneas, é entender quando ele precisa de mim, não só para comprar, mas de repente para pedir auxílio, para pedir suporte, é entender os momentos que ele expande, que ele tende a expandir, e aí ele precisa aderir novas soluções. Então, quando eu enxergo essa linha do tempo do meu cliente, eu consigo muito mais ser assertiva nas minhas vendas, nas minhas propostas, porque eu estou sendo coerente, não estou oferecendo uma coisa só pelo simples fato de querer vender. E fidelizar o cliente, que é justamente como você ganha a fidelidade de um cliente, é você mostrar para ele o caminho das pedras, você mostrar o que ele precisa saber e dar o poder dele decidir. Você não empurra nada, você mostra o que ele precisa saber porque é essencial. Mesma coisa do produto que eu mencionei agora, da questão do LGPD, da LGPD, né, da lei. E aí a gente teve que falar, olha, se você precisa se adequar à lei, você precisa de uma ferramenta que te atenda. Se você não quiser contratar com a gente, não tem problema, mas você precisa de uma ferramenta que comporte todas essas informações. Faz sentido? Faz. Tem alguma pronta no mercado? Eu ainda não vi uma pronta que seja também integrada às informações de PDV dele. Então, como a gente já tem, o cliente já tem o nosso PDV, ele integra e aí consegue fazer esse gerenciamento do dado. Então, ele viu o valor naquilo, ele entendeu a importância e é algo que não tem jeito, ele precisa estar adepto, né? Então, a gente mostrar também que não é só ele contratar, mas mostrar, de repente, olha, você precisa falar com o seu jurídico, por isso e isso, para atender os termos, você precisa de algum auxílio com suporte para fazer algum atendimento, etc. Tudo que o meu cliente precisar de mim, ele sabe que ele tem o meu número e ele vai me ligar e eu vou dar um jeito de resolver. Então, eu estou garantindo a tranquilidade do meu cliente, porque eu preciso que funcione o que eu vendi. E isso fideliza qualquer cliente, qualquer pessoa que tenha uma experiência agradável do começo ao fim na venda, você pode ter certeza que ele vai fidelizar para todo um sempre. E eu te garanto, muitas vezes não é nem fidelizar no começo, às vezes o começo é difícil, porque a negociação pode ser difícil, mas o importante é a entrega surpreender. Então, você saber contornar momentos difíceis, você saber contornar ali é, é, a parte realmente da decisão de compra ou não, mas depois que ele entende que é aquilo que ele precisa, você dá a mão e fala, estamos juntos nessa, é uma parceria. E aí tende a dar certo. Então, aqui, fidelizar e engajar o cliente. Para isso, eu preciso entender o processo de compra do cliente, como eu mencionei. Às vezes, não é para produtos diferentes do processo diferente. Então, é importante entender. Mas, se você conhece a companhia, a gente está falando de uma marca, é muito mais fácil você entender, olha, geralmente eu posso apresentar para um franqueado, mas o franqueado sempre precisa do aval do franqueador. Então, eu entendo que o franqueador sempre tem que estar a par das decisões de apresentações de novas soluções para as lojas, etc. Diferente também quando a gente fala de matriz e filial. Ah, a matriz sempre tem que estar a par. Na verdade, quem toma a decisão é o diretor financeiro. Então, sempre entenda qual que é o caminho para a decisão de compra ser efetivada, para que você consiga não só importar, nem, não estou falando de importar, porque às vezes a questão de você pular etapas, você prejudica um, você tira o poder de decisão do outro, e aí você acaba ferrando com a sua negociação. Nesse caso, eu estou falando de você acompanhar o teu cliente, sabendo que ele tem etapas a cumprir e você respeita essas etapas e até o apoia se ele precisar de alguma coisa. Ah, você quer que eu faça uma apresentação? Você quer que eu contribua de alguma forma, explicando, dando uma simulação de produto, etc.
Gente, eu estou falando um pouco da parte comercial, mas eu já vou chegar lá, tá? A gente chega lá na parte do pós-venda também, porque esse é o primeiro momento. Não se trata apenas de vender. No mundo corporativo, o desafio é reter o cliente. E depois, mais difícil ainda, eu acho, é você expandir dentro desse mesmo cliente, porque se ele não estiver satisfeito o suficiente, você não consegue explorar novas oportunidades. Por isso, você tem que ter, a gente tem essa necessidade, né, de primeiro fidelizá-lo com um bom atendimento, com um produto que funcione e com direcionamento. Depois, o que eu faço com essa rotina? Eu tenho que transformar ela em gatilhos de engajamento, que é o que a gente está falando aqui. Então, eu entendo o processo de compra do meu cliente e eu entendo a periodicidade de uso da solução. Tá, meu cliente contratou. E aí? De quanto em quanto tempo ele usa o produto que ele contratou? De quanto em quanto tempo ele me solicita para um serviço, para um atendimento? Eu preciso entender quantas vezes meu cliente me aciona, eu preciso, na verdade, ter essa informação registrada. É interessante quando você tem isso em sistema, porque você consegue quantificar, você consegue ter uma visão mais crítica, uma visão mais analítica da coisa. Então, eu sei quando o meu cliente recorre a mim, não só a mim, né, mas quando ele recorre ao produto, à solução, quando ele de fato está em uso, e eu entendo ali o volume, que é o TPV, né, a transação, volume por transação, e eu consigo identificar o quanto que ele faz ali de faturamento. Por exemplo, no meu caso, trabalho com soluções para varejista, eu sei, eu consigo captar o engajamento de uso de um produto. Só que essa informação, ela pode não ser nada se eu não fizer nada com ela. Eu posso saber que existe uma variação de mês para mês de um mesmo cliente, mas se eu não fizer nada com essa informação, então ela não vai virar nada também, ela não vira nenhum tesouro para mim. E manter uma cadência de comunicação com o meu cliente. Esse quarto é o que vai fazer a coisa ficar mais interessante, desde que eu saiba as anteriores, tá? Se eu não sei o processo de compra, eu não tenho identificado qual que é a periodicidade de uso, e eu não tenho também noção de volume, talvez eu não consiga fazer campanhas ou cadências com mais assertividade, tá? Então, para entender o processo de compra do cliente, que um passo importante, eu preciso saber, ele é o responsável legal? Ele é o que toma a decisão? Ele é franqueador? Ele é franqueado? Como, aqui eu vou dar um exemplo, né, um exemplo de persona. Vamos chamá-lo de João Alberto, ele tem 42 anos. Ele é dono de uma franquia Chili Beans. Então, ele tem um estilo empreendedor nato, por natureza, né, que busca expandir mercado nas principais regiões metropolitanas. Então, o João, ele já tem tendência a sempre expandir. Quando ele se estabelece com uma franquia, vê que dá certo, ele estudou ali o mercado, legal, funcionou. Qual que é o próximo passo? Ele quer expandir, ele quer abrir novas. Então, ele vê o que dá certo, o que funciona, e tende a abrir outras franquias para fazer ainda mais receita. Então, legal. Eu percebo no João essa tendência e com isso, de repente, como ele é um cliente Links, eu percebo também um padrão na contratação dos nossos produtos. Então, cada vez que ele abrir uma nova franquia, ele vai contratar um RP, ele vai contratar uns meios de pagamento. Muitas vezes, nesse caso de franquia, nesse modelo de franquia, eles replicam as soluções contratadas, porque fica mais barato, né, quando você replica para CNPJs da mesma rede, e as soluções são integradas, faz mais sentido, porque aí ele consegue ter como uma visão de franqueador, se ele for, aquele é franquia, mas se ele for o franqueador, ele consegue ter uma visão de toda a rede. Ele consegue ver o desempenho, ele consegue ver estoque, ele consegue ver as que mais vendem, as que menos vendem. Então, faz super sentido ser integrado. E o custo de implantação e treinamento é bem menor também. Então, o que eu preciso, de fato, entender nesse caso é a timeline de estratégia do João. Se ele
ele tem uma tendência a crescer, eu preciso estar perto desse cara, eu preciso acompanhar. De quanto em quanto tempo será que ele tem de abrir uma nova rede? Qual que é o investimento será que ele deve estar fazendo só para abertura de nova loja? Se ele está abrindo novas lojas, significa que as vendas estão indo bem, que às vezes, né, é uma estratégia agressiva só o imobiliário, mas a gente tem que entender também como é que está indo as vendas mesmo, a performance de vendas em cada rede. Eu consigo ter uma noção dependendo do produto, eu olho por produto. Então, eu sei que vende bem, que no caso eles utilizam bem meu cupom o QR Code para fazer o pagamento. Então, as lojas de shopping são as que mais usam o QR Code para fazer pagamento, para finalizar pagamento. Essa visão eu tenho. Então, se eu tenho essa visão, eu percebo, legal, então, eu sei que quando ele for abrir mais redes, eu consigo já trazer uma proposta para meios de pagamento para ele, que eu sei que é isso que vai ajudar, certo? E aí, a gente estava falando agora da persona, eu tenho que entender esse processo. Se a cada 6 meses João Alberto abre uma nova franquia ou um quiosque, e para isso faz a contratação da automação, né, que é o nosso RP, e produtos de meio de pagamento. Com isso, eu consigo identificar a tendência de produtos que ele utiliza. Claro que ele não necessariamente serão os mesmos, né? Ele pode utilizar outros produtos complementares, mas é interessante eu saber o que ele precisa de base, de praxe. Quando eu identifico isso, eu já consigo oferecer no final do dia os produtos que eu sei que ele vai precisar em uma loja nova, e eu sei que também uma coisa muito importante, que no final do dia não é só o João que vai ser meu único cliente. O balconista que dá loja nova, o vendedor da loja nova vai ser meu cliente também. Então, é necessário que meu produto atenda a ele também, que ele entenda como usar, que ele saiba usar, que ele veja valor em usar, porque João pode contratar, mas se o balconista tiver dificuldade no uso ou não tiver fácil acesso ao nosso contato, ao nosso suporte, ele vai só chegar com reclamação para João. Então, essa não é a intenção. A gente sabe que é melhorar a performance da loja como um todo, né? Então, aqui, como eu dei o exemplo, entender a periodicidade de uso. Eu coloquei um exemplo, né? Então, eu coloquei aqui, eu posso gerar essas visões dentro do Sense Data através de integração da informação que eu quero, no caso de produtos que eu queira acompanhar. E ali, lá no Analytics mesmo, eu consigo ter uma previsibilidade, né? Primeiro uma análise de quantidade de produtos usados no mês, o comportamento nos últimos 3 meses, porque se eu olho um mês isolado, isso pode não me dizer nada. Pode ser que esteja ok, mas quando eu olho os últimos 3 meses, os últimos 6 meses, eu olho o histórico, eu consigo entender o comportamento de fato, se isso é uma tendência a crescer, a diminuir, e ali eu consigo trabalhar, certo? Esses valores aqui, óbvio, são fictícios, tá? Mas eu trago essas informações para dar um exemplo para vocês. Então, o que eu costumo olhar? Contrato, o que o cliente tem contratado com a gente. Aí eu bato o faturamento versus a receita esperada, né? Se existe alguma plataforma da onde eu consigo manipular esse uso, eu tento enxergar isso já no Sense Data para entender a rotina de uso dele. No meu caso, eu olho o TPV, né, que é o volume de produto vendido ali. Então, eu vejo essas informações e consigo ali entender também, teve o volume esperado foi faturado, de repente o contrato teve alguma rescisão, alguma redução, o cliente pediu churn, isso eu tenho que entender também se estiver acontecendo, porque vai que eu queira ligar para esse cliente, oferecer novas soluções, e não é o que está pedido no momento. E se eu trabalho na parte de Customer Success, eu preciso ter essa informação na palma da minha mão, entender se o meu cliente ele tem uma tendência a reduzir itens do contrato dele porque ele está insatisfeito, porque ele não entendeu o uso, enfim, eu preciso estar lá por ele para ajudá-lo.
passando aqui, coloquei a questão do TPV, né? O Total Payment Volume, ou volume total de pagamentos. Aqui eu tenho a previsibilidade de receita e a confiabilidade, né, da frequência de uso de um produto. Então, se meu cliente ele muda o comportamento, eu sei dizer se isso é um risco ou uma oportunidade. Porque entenda, risco eu gerencio, oportunidade eu exploro. Então, se eu estou vendo ali uma queda na frequência de uso, eu sei que provavelmente meu cliente vai pedir um cancelamento. Eu entendo que ele está cada vez mais deixando de transacionar, eu estou falando em questão de produtos de pagamento, mas pode ser outro, né? Ele está deixando de transacionar, então ele tem usado outros meios. E aí eu preciso entender quais outros meios ainda são produtos nossos, e aí mesmo se for, por que ele não está usando esse? Não teve aderência, teve pouco cliente, enfim, eu preciso entender isso. E aí eu converso com o meu cliente para trocar essa figurinha, senão eu não vou simplesmente adivinhar. Eu observo esse meu cliente ao longo do tempo e quando eu identifico ali uma tendência, eu converso com ele, eu marco uma reunião, falo, oi, tudo bem? Tenho acompanhado aqui e tal. Aí, se eu precisar, faço uma pesquisa de satisfação, que é o mais adequado num caso de rotina, assim, para você entender se funciona ou não, aquele produto está indo bem ou não, né? O tempo de vida do seu cliente. Então, aqui, quando a gente fala, por exemplo, de oportunidade, na Lynx a gente usa o white space, que é o espaço em branco, seria a taxa de ocupação do cliente na base. Então, podem ser oportunidades de produtos que ainda não foram fechados, né? De novos produtos, serviços ou funcionalidades. Por exemplo, meu cliente, ele tem uma rede de 100 lojas, mas das 100, apenas 40 utiliza link de pagamento. Então, eu tenho ainda um white space de 60. E aí eu preciso saber as 60 que não possuem aquele produto para que eu possa entrar com alguma ação, com alguma movimentação, entender por que esses ainda não têm e tentar explorar essa base. Então, aqui o white space também, ele tem muitos pontos, mas, assim, o mais importante para a gente é entender a penetração do produto dentro dessa marca, o quanto contratado pela marca nós temos, saber, óbvio, sempre o faturado e o previsto. Às vezes estava previsto 100 mil naquele mês, mas foi faturado só 80. Por quê? Porque um cliente declinou e o outro reduziu e não sei o quê. Então, você tem que ter essa visão, esse acompanhamento. Aqui no item 4, manter uma cadência de comunicação com o cliente. O que acontece? Quando a gente percebeu esses gaps de uso, a gente entendeu que muitas vezes a gente perdia cliente pelo simples fato do cliente não identificar pontos que para a gente eram óbvios, né? Então, isso é só a parte de engajamento, mas assim, nós temos 3 pilares de comunicação com o cliente para ter certeza que esse cliente vai ser enriquecido diariamente, que ele vai ter tudo o que ele precisa. Então, através das ações One que a gente faz via Sense Data, nós construímos templates de e-mail dentro do Sense, construímos as regras, né, as condições, tudo dentro do Sense Data, e ele mapeia esses clientes para a gente conseguir fazer essas ações. Então, a primeira ali de todas é a campanha de produtos cross, onde eu atuo principalmente, né, meu ponto forte ali, para a gente conseguir justamente focar nas necessidades dos clientes, explorando esse white space, fazendo ofertas de produtos complementares, ajudando os nossos clientes a identificar oportunidades de crescimento e melhoria na eficiência operacional. Então, quando eu percebo isso, eu exploro meu white space e eu faço esse tipo de engajamento bem pontual, bem direcionado. No item 2, campanhas de engajamento de uso, que é no caso de clientes que já possuem o produto, mas têm uma tendência a não usá-lo por qualquer motivo que seja. Então, eu identifico o motivo, mapeio, né, esse problema e faço esses engajamentos sendo de instrução, direcionamento, reforçando os benefícios, o que de fato vai ajudar esse cliente a continuar no uso.
Então, identificando isso, eu consigo enriquecer, eu intensifico a minha interação com ele, e dessa forma eu consigo manter a receita recorrente, evito tanta, tanta perda de receita no mês, reduzo a rotatividade de clientes, né? E aumento a fidelização. E no 3, que é a campanha de comunicação, eu estimulo através de conteúdos, sendo para informar a particularidade de algum produto, algum evento que possa incentivá-lo, educá-lo, mostrar uma nova ferramenta, alguma informação relevante para ele. E reforço técnico também de plantões. Em momentos de alta do varejo, é sempre legal a gente fazer plantões de atendimento para estar à disposição do cliente. E aí, aqui entra justamente o plano de ação. Quando, justamente, aqui pode ser beabá, gente, mas a gente deixa de acertar, às vezes, no simples mesmo. Quando eu falo de campanha, quando eu vou fazer uma campanha, vai depender do porquê do problema. Então, eu identifico, por exemplo, o pouco uso, porque o cliente não sabia que uma ferramenta dele já estava ativada. Então, a gente identificou esse nível de problema, e era óbvio, assim, ele era avisado, mas por alguma razão ainda falhava ali na comunicação. Então, às vezes, nesse momento que vale a pena fazer o que eu mencionei, né, uma pesquisa de satisfação com o cliente, entender os motivos, acionar as partes responsáveis, né, que possam ajudá-lo, seja produto, né, a parte de P&D, conta, se é financeiro o contrato, ou comercial, se é para alinhar negociação e expectativa, mas, assim, manter uma cadência bem sucedida é necessária. Às vezes a gente tem que fazer 2, 3 ou mais comunicações até acertar. Então, quando a gente fala do plano de ação, eu entendo que eu identifico o problema, por que meu cliente não usou o produto no mês X? Ou por que ele usou menos? Ou porque, né, enfim, eu identifico um problema. Aí, nesse problema, eu vou iniciar a minha estratégia. Aqui eu estou dando uma estratégia que vai ser a campanha. O do que eu fazer, então eu coloco aqui a execução do plano. Após identificar meu cliente, eu crio uma cadência de e-mails que o ensinarão ou falarão sobre benefícios do produto. No passo seguinte, que é o check, eu faço a verificação do resultado. Eu vejo a rotina e acompanho o que mudou depois das ações. Eu vejo se deu engajamento, deu match, conforme as minhas interações com ele. E o ACT, que é analisar esses resultados, entender o sucesso da ação e se eu preciso fazer uma nova ou não. Então, assim, sem um plano de ação também, eu não consigo criar consistência com o meu cliente. Às vezes você fala, mas é só mandar um e-mail. Depende, a gente perdeu muito cliente só mandando e-mail solto, assim, simplesmente mandando para toda a base, queimava a base. Então, acho que não é bem por aí. Você sempre tem que ter um porquê por trás, mapear muito bem de quem que você está falando, de qual que é o cliente que você está falando, a persona. Aí você está falando da dor dele, então quando você estiver falando no e-mail, você vai falar da dor, porque é na dor que ele se importa, ele não está nem aí se o produto é High Master Blaster interessante, mas se for um produto que funcione para a dor dele, aí você já conseguiu a atenção dele. Então aqui eu estou trazendo um case, que é o case do nosso link de pagamento, certo? No case, o que acontece? Já vou colocar todos os itens aqui. Então, o produto era é o link de pagamento, o link que você conhece. Vai numa loja, compra, na hora você não vai passar cartão, mas talvez você esteja fazendo a compra até online. Mais fácil gerar um linkzinho, que é onde você entre, aí sim, você coloca seus dados do cartão, ou faz até transferência, Pix, etc. E aí o cliente recebe na conta dele, perfeito? Ok. Então, qual que é o processo? Eu precisava entender o processo. O cliente, ele faz o credenciamento com a gente, ele contrata a nossa solução e ele faz um preenchimento de um credenciamento. E até no máximo 2 dias depois, ele recebe no e-mail a confirmação com a instrução de uso para ativar e começar a usar na loja. Então, assim, tá pronto, mas você tem que usar, né? Tem que ir lá e dar, tipo, um aceite e ir embora para começar a usar.
Qual que era o problema? Muitos clientes se esqueciam do período de ativação. Aí o e-mail ia para o spam, geravam-se dúvidas depois que já tinha recebido, aí tinha a ver com implantação, não tinha, mas não tem implantação, é só ativar. E, enfim, gerava-se, esse era o problema. A instrução não ficava 100% clara em alguns dos clientes, não eram todos. Mas a gente identificou esse tipo de situação. Qual que seria a solução? Instruir o cliente sobre o passo a passo e avisá-lo em diferentes fontes, né? Na terceira tentativa, acionar o excesso da conta para dar o suporte. E a ação era levantar, então, o que a gente começou a fazer, né? Levantar todo mês o TPV do produto. Então, todo mês eu olhava todos os clientes que transacionaram e não transacionaram, o link de pagamento, né? E aí, comparava os meses anteriores. Se é cliente antigo, ele está usando no volume esperado, ok. Se é cliente novo, então a gente sabe que ele tem que transacionar desse para o próximo mês. É isso que se espera. E aí, por regra, via Sense-Data, eu já montei, de novo, com um template já criado também, eu consegui enviar um comunicado para esse cliente. Então, assim, é óbvio que, na verdade, muitas coisas ficam evidentes para a gente que atua no dia a dia. Você já sabe o processo, você está acostumado com o fluxo, mas o cliente não, ele acabou de conhecer a ferramenta, ele acabou de contratar a solução. Então, talvez fiquem realmente dúvidas que, no momento da negociação, não ficou claro que iam ter dúvidas. Então, por isso, a gente entendeu que tinha que ter ali um manual, um step by step para o cliente. E com isso, a gente reforçou o uso para ele. Qual que foi o resultado disso? A gente percebeu logo no primeiro mês que 70 CNPJs passaram a faturar após o disparo, os 3 primeiros disparos, né? Considerando ali mais ou menos um volume de 100 mil no mês de receita. Então, identificamos também que tinham 63 CNPJs impactados na ação que ainda não tinham transacionado. E aí a gente ia fazer uma nova ação na semana seguinte. No segundo mês, exatamente foram 41 CNPJs que passaram a faturar o primeiro disparo, considerando também um volume mais de 100K no mês. Vocês entendem o quanto isso representa uma receita? É muita coisa. Então, acho de novo, aqui vale ressaltar, uma coisa que parecia óbvia para a gente, não era óbvia para o cliente. E parecia uma situação tão boba, mas isso representava ali mais de 100K na receita por besteira, assim, porque simplesmente ninguém estimulava o cliente a usar, só contratava e depois era abandonado. Então, esse tipo de instrução vale a pena também revisar, né, entender. E aí vem aqui um gatilho de estudo para vocês. Entenda o seu cliente, saiba descrever o processo dele para ele mesmo. Se você não souber contar para o seu cliente exatamente o step by step, mesmo depois da venda, ele provavelmente vai ficar com dúvidas. Ajude o seu cliente com a informação de qualidade, seja pílulas de conhecimento, suporte que tem que estar sempre ativo para ele à disposição, a apresentação das melhorias das ferramentas, que às vezes ele vai ver um dia, abrir um dia, está lá uma atualização, mas ninguém avisou que isso ia acontecer. Então, esteja sempre um passo adiante, mande essas informações, e ali sim você consegue oportunidades de incremento de venda. Máximo possível também, sempre mensure os resultados para análise da eficiência das ações. Fiz campanha XPTO, veja qual foi o sucesso dela. Fiz uma ação, mas era só de comunicação, tá, mas acompanhe o sucesso dela, você vai perceber que existem melhorias por trás, existe resultado por trás. Bom, é isso que eu queria dividir hoje com vocês. Espero que vocês tenham gostado de coração. Eu estou sempre à disposição também, se quiserem depois, deixo meu e-mail, mas não está aqui na apresentação, mas é juliana.lima@links.com.br e muito sucesso nas campanhas e nas atividades de vocês, tá bom? Um beijo, obrigada, Sense-Data, novamente. Fiquem com Deus.